influenciado pela quantidade de luz ao longo do dia, o nosso corpo, ele também altera conforme a estação do ano. Nosso organismo, ele reage conforme a temperatura, a incidência de luz ao longo do ano tem uma interferência direta no nosso corpo. Isso significa que quando o nosso corpo ele não está bem, ele está incomodado, eu tenho uma alteração de humor. Eu tenho uma alteração na forma como eu respondo ao mundo. Sem que você perceba, a pressão e o nível de colesterol terão variações sazonais. Algo quase imperceptível desde que você tenha um nível de consciência. Por isso que é tão importante nós buscarmos o autoconhecimento, né? Então, assim como a necessidade de comida, atividade física, sono, o nosso corpo também tem uma necessidade de luz. E assim, nós alimentamos a nossa energia, comida, movimento, ou seja, atividade física, sono, a luminosidade. Também é uma fonte de energia para nós. E é sobre esta fonte de energia chamada luz que nós vamos ver no capítulo 10. O capítulo 10, Dr. Suhas Krissagar, em Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, ele vai falar sobre seu corpo em cada estação do ano. Então, nós vamos olhar para isso agora. Lembrando que nós estamos no verão, finalizando o verão, e entraremos no outono, agora, este mês, né? Nós entraremos no outono. E aí? Vocês que estão aqui comigo agora, vocês também que estão me assistindo gravado, você percebe o impacto do outono na sua vida, no seu corpo, no seu metabolismo? Vou colocar nos stories sobre isso. Combinado? Vou falar sobre essa nova estação, né, que está iniciando agora, as folhas que caem. O que na sua vida você precisa deixar cair naturalmente? O que está soltando? Preste atenção aí, até os seus cabelos, talvez nessa época você já começou a perceber que ele começa a cair um pouco mais. Eu já comecei a perceber isso comigo. Aí, ao invés de você perceber, nossa, nós estamos entrando no outono, então as folhas começam a cair. Aí você corre pro médico, eu tô tendo uma alopécia, e eu tô com queda de cabelo, e aí começa a confusão, né? Sim, né? Ou seja, o seu corpo não pode ter uma reação natural que você não suporta. Então eu já tô dando aí de início para vocês. Calma os ânimos, né? E estranho seria se o seu cabelo não tivesse caindo. Isso que é o estranho. Oi, engraçado, eu não mudo, né? O que será? Por que será que eu estou tão entorpecida? Né? Por que será que eu não percebo as mudanças de estação? Será que eu estou tão fora de mim assim que eu não consigo me perceber navegando pelo rio da vida? E conforme as estações do ano, o seu navegador começa a perceber que tem uma alteração, uma mudança de tempo, mudança de clima.
E depois do outono vem o inverno, que é o tempo que você vai para dentro, né? E que começa a reserva. Depois vem a primavera, os brotos. E depois vem, novamente, o verão. Sol, calor, né? É o pra fora. Vamos dar continuidade então à leitura? O pessoal que está chegando agora, né? Tô fazendo aqui a introdução do capítulo 10. Vale a pena pegar a live do início para você pegar o fio da meada, porque neste capítulo 10 falarei sobre o seu corpo em cada estação do ano. Então, Dr. Surras, ele diz o seguinte, olha, costumo perguntar aos pacientes como eles alteram a alimentação, a rotina de sono e os exercícios dependendo da época do ano. Aqui eu vou trazer um outro detalhe. Para você que é mulher e que ainda menstrua, e se você usa anticoncepcional, você sabe que você não menstrua, você sangra e você tem um método de controle sobre sobre os seus hormônios reprodutores. Então, aqui também seria muito importante você dar uma olhada para isso, porque a mulher que ela utiliza, né, desses recursos, esses métodos anticoncepção, significa que você fica num estágio monofásico, ou seja, você não é cíclica, você não muda de fase, embora você tire as pílulas, né, alguns dias, né, do mês para sangrar. Então, tudo isso é importante você ficar atento. Porque nós, mulheres, somos monofásicas, ou seja, nós temos fases diferentes ao longo do mês. Mas, se você utiliza um método anticoncepcional, então você fica monofásica. Em geral, eles dizem que não alteram nada. Logo, se você não tem essa percepção de você mesmo, você vai dizer, não muda nada. Tava nem lembrando que era verão, a única coisa que eu tô sentindo é calor, porque tá quente demais. Mas você não percebe essa delicadeza dentro do seu corpo. Apesar de relatarem que tem uma reação física e emocional muito diferente a cada estação. Afirmam que adoram o verão. E quando pergunto, por que você adora o verão? Respondem que é porque saem de férias. Tem um outro detalhe que eu quero acrescentar aqui para vocês. Prestem atenção aqui, que talvez você nunca tinha se dado conta disso. Vocês percebem que uma pessoa, quando ela é deprimida, talvez seja o seu caso, ou se você tem um sintoma de ansiedade, ansiedade é um sintoma, gente, e é um sintoma que precisa ser levado em consideração. Você vai perceber que a ansiedade, ela costuma aumentar. Ou quando você tem que apresentar algum resultado, ou quando você entra no final do dia, ou seja, no pôr do sol, quando você vai para dentro. Muitas pessoas percebem isso, que não tinham se dado conta disso. Que no inverno elas também ficam mais deprimidas, porque é um movimento para dentro. É um movimento consigo mesmo. E o que muitas pessoas fazem nessas épocas?
Por que será que é uma época engordativa? Porque as pessoas ficam mais ansiosas quando elas têm que ir para dentro, elas não conseguem lidar com o dentro. Então costumam engordar mais, comer mais. Por quê? Porque é uma fonte de calma. Eu busco a calma na comida, eu como de qualquer jeito. Contem para mim se vocês, ao perceberem um nível de ansiedade, comecem a prestar atenção como que você cuida, não é só da sua comida, mas da qualidade do seu ritual de alimentação. Porque a vida é ritual. Isso não é bobagem não, tá, gente? Se você quer regular o seu sistema nervoso, se você quer pensar melhor, se você quer tomar boas decisões, se você quer lidar melhor, sei lá, você está passando por um divórcio, se você descobriu que o seu companheiro, a sua companheira, ela está te traindo, ou se você está passando por alguma dificuldade séria, financeira, e que isso levaria você para uma busca terapêutica, ou às vezes até uma busca psiquiátrica, porque você não está conseguindo lidar com a situação, com as circunstâncias da vida. Por que eu estou abrindo isso aqui para vocês? Porque eu não sou nutricionista, né? Embora eu falo muito da parte alimentar. Se você quer ter uma boa alimentação, um equilíbrio nutricional, busca um nutricionista. Eu trabalho com a psicoterapia corporal, então faz parte do corpo a alimentação, a forma como você se alimenta, o como você prepara os seus alimentos, para que o seu sistema nervoso tenha uma regulação, um equilíbrio. Então, aquilo que você come vai interferir no seu processo terapêutico. Então, a minha linha de trabalho, a forma como eu conduzo, e muitas pessoas emagrece. Por quê? Porque o estresse engorda. E está na minha área de trabalho. Talvez você esteja buscando um pouco mais de comida à noite. Por quê? Porque você precisa se acalmar, você tem medo. Você está num nível de ansiedade muito alto. Porque você não está conseguindo lidar com a pressão da vida. Aí eu te perguntaria, por que você não consegue lidar com a pressão da vida com uma boa conversa, com um posicionamento? E aí você vai perceber que é a sua criança que está lidando com o dia a dia e não o seu adulto. Então isso é a psicoterapia. Entendem? Só para vocês terem essa clareza, né, de onde que eu estou trabalhando com você. Talvez você já fez o teste do sono, talvez você já tenha feito o teste metabólico, pode ser que você tenha feito o teste do seu tipo de corpo. E eu espero que você não esteja fazendo isso porque você está buscando o corpo perfeito ou é só para emagrecer, porque isso aí é pouco demais, né? É pouquíssimo. E possivelmente esse emagrecer é para você se sentir amado, ou seja, de novo nós vamos entrar na questão emocional. Eu tenho que emagrecer para meu marido não ir embora, para ele não largar de mim. Então ele se relaciona com o seu corpo e seu corpo tem que estar num modelo X ou Y. É isso mesmo? Talvez vale mais a pena você rever o seu casamento do que o seu corpo. Então, às vezes, eu trago, né, perguntas para que você possa refletir melhor. Mas eu não posso largar o meu marido, eu prefiro ficar ali, malhando. Então, quem é a figura deste homem, então, na sua vida? Você encontrou uma mãe para te amar incondicionalmente, mas para isso você tem que ser a menininha perfeita? Porque senão tudo desmorona?
Então é uma vida muito sofrida, né? Muito pesada. Então vale muito a pena você levar tudo isso para o seu processo de psicoterapia, porque isso é tratado na psicoterapia, para que você possa se organizar internamente. Talvez você tenha medo de sexo, e aí você tá achando que o seu marido ele vai ficar satisfeito só porque você tá com um corpinho X ou Y, e aí você fica ali naquele joguinho, né, de sensualidade que não vai levar ninguém a lugar algum. A família nem cresce, né? Então tudo isso é falado. Nós precisamos ancorar tudo isso numa autorregulação emocional. Então, o processo de psicoterapia é realmente um caminho que é feito, né? Terapia não é um bate-papo, é muito, muito mais profundo, né? É biológico, é fisiológico também. Dr. Surras vai além, olha mais perguntas que ele faz para o paciente. Quando indago como se sentem nos meses quentes do verão, quando não estão de férias, eles percebem que o tempo quente os deixa frustrados. Ou dizem que o inverno, que no hemisfério norte vai de dezembro a março, e aqui para nós, né, do ocidente, que nós estamos no hemisfério sul. Então, o nosso inverno é de junho, né? Junho a final de agosto. É ótimo por causa das festas de fim de ano, mas na verdade sofrem com congestão, tristeza durante quase todos os meses invernais. Essas coisas são importantes, porque você pode reorganizar seus horários de modo a lidar melhor com as dificuldades físicas que cada estação traz ao corpo e à saúde emocional. Embora você note que faz mais frio no inverno ou que os dias ficam mais longos na primavera, talvez não altere seus horários para refletir essas mudanças. Quando as pessoas me relatam que tomam uma vitamina ou um iogurte com frutas toda manhã, o ano inteiro, tenho que perguntar: por que você faz isso com você? Quem aqui acredita que tomar iogurte com frutas todos os dias, durante o ano inteiro, te faria bem? E você não entende porque que tem fases que você tá ótimo. Aí vou voltar aqui com a parte superficial, né? Que é onde a gente mais se incomoda, porque eu ganhei 2 quilinhos, a pessoa entra em desespero. Vamos falar disso então. E talvez você, nossa, mas eu estou com a mesma alimentação o ano inteiro, né? Ah, é a idade. Para com isso. Para com isso. O inverno, se você toma, né, esse tipo de alimento, ele vai prejudicar você. Então não é o que você come, é como você come, qual é a estação do ano e qual é o período que você está na sua vida. Que aquilo que é saudável não significa que cabe para você o ano inteiro. Aí ele diz: fruta faz bem, não é? Mas o mirtilo, por exemplo, é uma fruta que refresca. Por isso que nessa época agora, gente, o mirtilo ele é até mais barato. Comam frutas do ano. Por que o mirtilo, quem conhece aqui o mirtilo, né? Que é uma frutinha, que eles falam que é a frutinha anti-envelhecimento, né? É uma frutinha, é uma bolotinha assim, pretinha. Uma delícia. E nessa época do ano é super barato. Quem tá aqui em Passos, né? Lá no Economart tá direto. O mirtilo tá numa promoção boa, né? Pitaia. Então são frutas refrescantes.
A Mãe Natureza nos oferece essas frutinhas no verão para contrabalançar o calor. Olha como que Deus é perfeito. Perfeito. Outros me contam que param de se exercitar no verão porque não dá para correr ao ar livre, porque é difícil ir à academia de manhã cedo quando ainda está escuro. Mas é nos meses de inverno que seu corpo mais precisa do efeito aquecedor e energizante do exercício diário. Essa é a época para abrir mão de sanduíches frios ou saladas no almoço, porque eles não vão aquecer e nutrir seu organismo. Então, na época do inverno, seria o momento que abandone alface, tomate cru. É o momento que você precisa ir mais à academia. É o momento que você precisa, ou seja, aquecer mais. A alimentação, o exercício e o sono precisam se adaptar à mudança das estações. E você tem que prestar atenção em como seu corpo se sente em cada uma delas para realizar os ajustes adequados. Pense bem. Nos dias mais pesados de inverno, quando passa menos tempo ao ar livre, você pode se sentir disperso ou desidratado. Os dias curtos interferem em seu humor, seu entusiasmo para se exercitar. Talvez você tenha mais vontade de consumir doces, ou aquelas comidinhas confortáveis da vovó. Aí a gente fala que, mas é festa junina aqui para nós, né, do hemisfério sul. Festa junina, né? Canjicão, amendoim, bastante leite condensado. Tem algum problema? Não, não tem. É só você prestar atenção por que ele vem de uma maneira mais reconfortante. Porque se você quiser fazer uma canjica com leite condensado, bem cremosa, agora nessa época do ano, está disponível. É só você ir no supermercado que você acha canjica, você acha todos os ingredientes. Mas por que não é tão apetitoso assim? A não ser que você coloque na geladeira e deixa bem geladinho. Aí fica assim meio que uma textura meio sorvete, né? Por causa da estação do ano. Gente, não é perfeito isso? Na primavera, o frio vai embora e vemos a natureza voltar a florescer. Mas talvez ainda fique uma sensação de peso ou preguiça no corpo. Por quê? Porque você exagerou no inverno. Do fim da primavera ao início do verão, há muito verde em volta. Os animais saem e fazem barulho. Seu nível de energia aumenta e o humor melhora. Só que aí, se você exagerou no inverno, você passa o verão todo tendo que recuperar o prejuízo. Não é lindo? No verão, você quer ficar ativo e ao ar livre o máximo possível, a não ser, é claro, que faça calor demais. Talvez você perceba que pode comer mais sem engordar, mas na realidade é provável que esteja comendo muita fruta. E isso também vai desregular você. Verduras e legumes frescos ingeridos mais fibras do que nas outras estações. Ainda assim, nos dias mais quentes, você pode se sentir lânguido ou até mesmo muito frustrado. No outono, vamos à colheita, ou seja, tudo aquilo que precisa se soltar. O que você vai colher agora? A estação seca do ano.
Ela está chegando agora. Não está escrito isso aqui no livro não, tá, gente? Até porque ele está lá no hemisfério norte. Eu aqui estou trazendo vocês aqui agora para cá. O verão está indo embora, mas não pensa na estação externa. Vamos pensar na nossa estação interna. O que você vai colher agora? Ai, Ronivalda, nossa, só vou colher prejuízo. Prejuízo. Então não se sinta frustrado. Talvez você fez um programão. Gente, isso aqui que eu vou falar com vocês agora é muito sério, tá? Sério para sua saúde emocional. Vem cá. Final do ano, talvez você fez um ritual, uma programação para que 2026 fosse o melhor ano da sua vida. Que você decidiu que você vai emagrecer, que você vai melhorar o seu relacionamento, que você vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Então você fez toda essa proposta para você, certo? Coloca aí para mim um coraçãozinho, um cenzinho, para você me comunicar que você está acompanhando o meu raciocínio. Quero ajudar você agora numa coisa muito séria. Gente, vocês não estão aqui comigo não? Vocês dormiram? Coloque aí pra mim um cenzinho, um coraçãozinho, só pra eu saber que o que você vai escutar agora, você tá bem alerta, você vai até anotar. Vou dar pra você aqui agora a chave pra você compreender aquele compromisso que talvez você tenha feito com você. Final do ano. E nós já estamos entrando em março. E é aquele momento que talvez você fala, tá dando tudo errado. Tudo errado. Aí você já começa a desanimar. Sabe qual é a grande questão? É que é agora que você vai colher o que você plantou no ano passado. Entendeu? Então, o que eu estou querendo acalmar você? Para você não ficar frustrado. Porque talvez agora a sua colheita do outono, né, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no capítulo 10 do livro. Eu já estou fechando aqui com vocês. Peguem a live do início, porque é sobre as estações. Então, eu estou falando das estações emocionais. Embora, se você está alinhado com a natureza externa, a sua natureza interna, ela acompanha muito bem. Mas tem coisas que não dá para você separar. Não dá para você fazer outono no inverno. Não dá para você fazer primavera no verão. Porque nós não estamos separados, gente. Você é filho de Deus. Você também faz parte dessa natureza. Por isso que o ciclo circadiano, por isso que o nosso ritmo biológico, ele é tão necessário. Quando nós respeitamos, quanto mais você respeita a biologia alinhado com a natureza, noite é noite, noite é para dormir, dia é dia de produzir, é o horário de produção. Ah, Ronivaldo, mas eu não gosto. Tá, mas durante o dia que você produz cortisol, bate um papo com Deus, então, e pede Ele para mudar as coisas aí dentro de você, em particular. E tá tudo bem, se der certo, vai um monte de gente lá na fila bater, Deus faz para mim também, porque a Mariazinha deu certo, agora ela tá produzindo cortisol 9 horas da noite, faz para mim também. Aí Deus vai ter que abrir concessões, né? Porque se deu para um, tem que dar para o outro. Conta para nós se você começar a produzir cortisol nesse horário.
né? E que você tá ótima. Não é pra... Ah, Valdo, mas eu tô sim, tá tudo desregulado. Mas tá bem? Tá dando certo? Tá funcionando? Porque a questão é se tá funcionando. Se tiver funcionando, fica nisso. Então, o que eu tô querendo mostrar pra você é que agora você vai ter talvez uma colheita abundante e você não estava sendo generoso com você. E falar, caramba, eu tava fazendo tudo certo. Se eu não tivesse tendo essa colheita generosa e eu achando que eu tava era ruim das pernas, eu tô era boa das pernas. Eu fiz um bom plantio, então eu não tava era me valorizando. Aí você precisa dar uma olhadinha para isso. Porque você acha que você ainda precisa de mais e você já tem o suficiente. E você tá fazendo tudo bem que você precisa manter. Às vezes você ia jogar fora a sua fórmula certa e tá indo muito bem. Agora, se a sua colheita agora do outono, nesse período agora março até junho, e se a sua colheita tiver minguada, não, eu tô só colhendo coisa ruim, é porque não é da agora, o problema não tá agora. É porque o que você plantou não foi coisa boa, não. Talvez você passou por um período de luto, talvez você passou por divórcio, talvez você passou por mudanças drásticas, talvez você mudou de emprego. Então agora você tá nessa colheita. Então depois você começa as coisas de novo. Então o inverno é a época do plantio de novo. Preparação da terra, minto. Né? Você está preparando as coisas. Então isso que eu queria falar aí com você que talvez estivesse começando a ficar desanimado porque começou a ter uma colheita esquisita e você achando que as coisas estavam contra você. Então no outono, depois da colheita, a estação seca vai voltando enquanto os dias ficam mais curtos. Talvez você sinta uma aceleração das ideias à medida que os dias ficam mais curtos e mais frescos. Ou talvez se sinta triste e letárgico enquanto o mundo natural começa o ciclo da hibernação, que é lá no inverno, né? Todas essas pistas deveriam ajudá-lo a mudar seus horários e sua alimentação. Você pode achar que essas coisas acontecem apenas em função da temperatura externa, mas aqui há muito mais elementos em ação. Há anos, pesquisadores vêm observando que o corpo muda ao longo das estações. A pressão sobe um pouquinho no inverno e cai no verão. O mesmo acontece com o nível de colesterol e das proteínas reativas, um período de um marcador de inflamação. Com todos esses fatores, provavelmente não surpreende que os incidentes cardiovasculares, como infartos, derrames, aumentam nos meses do inverno. Assim como a incidência do diabetes tipo 1. Na verdade, as mortes por todas as causas aumentam no inverno, mas também a concepção, que permanece alta durante a primavera. Tendemos a ingerir mais calorias no outono e no inverno. E as pessoas dizem que sentem fome mesmo depois de comer demais. Naturalmente, invertemos esse padrão na primavera. Sentimos menos fome e, em consequência, comemos menos. Até o cérebro muda ao longo do ano. O nível de serotonina chega ao máximo nos meses de verão. Por quê? Porque você come menos. Por isso que no verão você está mais feliz às vezes, né? Sorrindo. Não é só por causa do sol.
é porque o seu intestino, ele tá mais saudável. A não ser que você comeu coisas que você não tem o hábito e você viajou e o seu intestino prendeu porque você está fora do seu território. A queda do nível de serotonina no outono e no inverno pode ser um fator que contribui para o transtorno afetivo sazonal. Transtorno afetivo. Mas o cérebro também muda de outras maneiras. Por meio de ressonâncias magnéticas funcionais, pesquisadores notaram que partes do cérebro ficam mais ou menos ativas em épocas diferentes do ano, o que indica que a capacidade de aprender, pensar e recordar também pode ter um componente sazonal. Mas essas coisas são mais difíceis de mensurar. O sistema imunológico fica menos ativo no inverno, principalmente os genes que suprimem as inflamações. Um estudo recente mostra que cerca de 1/4 dos genes muda durante as estações. Alguns ficam mais ativos no verão, outros ficam mais ativos no inverno. Essas alterações afetam o sistema imunológico, as células adiposas e a composição do sangue parecem provocadas pelas mudanças do ciclo de luz. Isso envolve o hipotálamo e o pequeno feixe de nervos do núcleo supraquiasmáticos, que nós falamos sobre ele lá no capítulo 2, nós já estamos no capítulo 10. Eu vou colocar a sequência para vocês lembrarem lá nos stories, tá bom? Vou colocar esse NSQ que eu coloquei no início da leitura do livro, que eu postei, fiz aquele mascotinho, né? Desses períodos que mudam. Então ele está trazendo isso aqui de volta. E por que nesse período você tende a criar mais muco? Por isso que não é uma época legal para você comer coisas que podem aumentar essa mucosidade, tá? Por isso o leite é inflamatório e a estação ela já contribui para isso. Parece que as funções do corpo estão atreladas às estações do ano e não apenas ao ritmo diário de luz e escuridão. E aqui, para completar, ele vai dizer, né, que as estações do ano na Ayurveda, só para mostrar para vocês, você que tem um desequilíbrio kapha, quem é que fez aqui os testes do metabolismo, o teste do sono e o teste do tipo do corpo? Os 3 testes. Se você foi aquela pessoa que deu uma alteração kapha, ela é uma estação de crescimento, é uma estação de umidade. Então, torna-se ativo no solstício de inverno, predomina no fim do inverno e se vai no fim da primavera. É uma estação em que o corpo se prepara para o crescimento, o que pode ser bom ou ruim. É uma época para começar a pensar nos exercícios que você precisa para construir força e músculo. Então aqui ele vai mostrar que cada tipo corpóreo, ele vai responder de uma forma. Então eu vou deixar para eu ler isso para vocês amanhã, né? Como é que é o tipo Kapha, o tipo Pitta e o tipo Vata. Que ele vai mostrar o que seria benéfico para cada um. E assim, na semana que vem, a gente conclui esse capítulo 10, que eu penso que vale a pena. Talvez você queira fazer ainda o teste para você acompanhar essa parte e talvez você vai ver que tem coisas que você já poderia estar organizando aí dentro de você e que você não sabia. Bom,
Beijos. Nos vemos amanhã às 5. Vou deixar nos stories algumas informações para vocês relembrarem. Ou então pega as lives do início, né? Que vale a pena. Você que está chegando talvez por agora na leitura do livro. Lembrando ainda que sexta-feira da semana que vem, dia 6 de março, tem grupo de constelação familiar e o tema será sintomas e doenças. Não espera você ir para dentro do hospital, porque aí lá dentro do hospital você consegue alcançar de uma maneira mais minuciosa o porquê que eu não me preparei antes, por que eu esperei receber um diagnóstico, por que eu esperei ter uma doença para pegar um atestado. E é assim que nós fazemos com a nossa saúde emocional. Prestem atenção nisso. Gente, por que eu falo isso? Porque eu fiz isso comigo. Antes eu falava, eu não posso, né? Segunda-feira eu tenho que trabalhar. Aí quando eu tive um diagnóstico, segunda-feira eu estava dentro do hospital. Pensem nisso. Não deixe o nível de ansiedade subir tanto assim. A nossa saúde emocional, ela é o começo da história. Quando o corpo físico traz a informação final, é a última instância. Você já vem recebendo mensagem. Então venham para cá, sexta-feira, 3 horas da tarde. Beijos. Até amanhã.